Bem-vindo, você que está chegando. Você vai ver aqui agora, você vai ver hoje como é poderosa a oração. Enquanto você estiver orando aqui, você vai ver coisas mudando dentro da sua casa e você vai ver Deus respondendo a oração. Por que eu sei disso? Porque Deus estava falando comigo de pessoas que estariam aqui nessa oração, que enquanto você estiver aqui orando, enquanto você estiver aqui buscando a Deus, Ele vai estar agindo em situações. Enquanto você estiver orando aqui, enquanto você estiver pedindo para Jesus aqui, Ele vai agir lá, na situação da sua necessidade, naquela situação que você está colocando diante dele. Foi isso que aconteceu quando o filho do oficial do rei veio pedir sobre o seu filho. O filho dele estava enfermo, e enquanto ele estava ali pedindo para Jesus, enquanto ele estava ali falando com Jesus, naquela mesma hora ele descobriu que naquele mesmo momento Jesus tinha feito o milagre. Sabe? Ele ficou sabendo isso depois, e é isso que acontece conosco. Você começa a orar, você começa a buscar a Jesus e você ainda não sabe, mas Ele já está agindo na sua situação. Você que está chegando aí, escreve assim, ó: enquanto eu estou orando aqui, Jesus já está agindo lá. Por quê? Porque o tempo e o espaço não pode impedir a ação de Deus. O tempo e o espaço não limitam o poder de Deus. Enquanto você ora aqui, Deus pode ir ao redor do mundo inteiro para agir em seu favor. E ainda digo mais, a palavra diz que existe uma chave que libera, que liga e desliga coisas no mundo espiritual. Isso também nos faz entender que Deus não só roda a terra, não só roda os quatro cantos da terra se for necessário para cumprir, para responder uma oração, para agir em seu favor a respeito de algo que você tem falado com ele. Mas Deus, ele também, ele movimenta no mundo, se movimenta no mundo espiritual para desligar todo o mal, desligar as enfermidades e ligar a cura divina, ligar os milagres que ele tem prometido, que você tem buscado diretamente com ele. Sabe? E Deus estava me inspirando hoje, Deus estava me fazendo lembrar, antes de eu entrar aqui, sobre isso. Eu lembro que eu estava em uma cidade, esses meses atrás, na divisa de São Paulo e Minas Gerais. E a hora que eu comecei a falar ali num culto, que estava tendo culto, e eu falei assim: enquanto você está aqui, Deus está trabalhando lá na sua casa. E Deus ali me revelou algumas pessoas, algumas situações que estavam acontecendo, e eu creio que grandes milagres aconteceram. Por quê? Porque quando Jesus libera uma palavra para você, ele já está agindo em mentes, ele já está agindo em corações, ele já está agindo em até outros lugares físicos, e também ele está movimentando o mundo espiritual. Você está vendo? Então a oração não é qualquer coisa, a oração é uma comunicação com Deus, e através da oração, quando você fala com Deus, Deus, ele faz grandes coisas. Deus, ele vai responder. Tem momentos que você não sabe, mas Deus já está respondendo a oração. Tem momentos que você talvez só estava andando na rua e fez uma oração. Tem momentos que você estava trabalhando na sua casa e fez uma oração. Você não sabe, mas Deus, ele já está trabalhando naquela oração. Muitas vezes a gente não vê de imediato algo acontecer. Às vezes Deus faz coisas imediatas, né? E às vezes nós não vemos naquele mesmo momento uma resposta de Deus, um agir de Deus, mas isso não significa que ele não está trabalhando. Enquanto você está orando aqui, Deus está agindo lá, na situação que você tem colocado diante dele. O interessante é que aqui em João, no capítulo 4, no versículo 46, diz que Jesus, ele outra vez vai para Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Então, quer dizer, aquela região, o povo já sabia que Jesus fazia milagres, sabe? E você que está aqui nessa oração, você sabe que Jesus faz milagres e você não vai perder sua fé. Deus vai agir na sua vida de uma maneira poderosa, sabe? E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então, escuta bem, que Jesus estava em Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e ali o oficial do rei, né? O filho do oficial do rei que estava doente estava em Cafarnaum, quer dizer, outra cidade, uma outra localidade. Mas nós vamos ver que depois, né, quando Jesus conversa com ele, quando Jesus libera uma palavra sobre ele, né, sabe o que acontece? Naquele exato momento, quando Jesus falou assim,
quando Jesus fala, vai, o seu filho vai viver, naquele exato momento Jesus estava em um lugar, Jesus estava em uma localidade. O filho do oficial do rei estava em outro lugar, mas quando Jesus liberou uma palavra ali, vai e o teu filho vai viver, vai, o teu filho vive, naquele exato momento, o Espírito de Deus entrou sobre a vida daquele menino. Por que que nós podemos crer nisso? Porque quando o oficial do rei chega em Cafarnaum, na casa dele, ele perguntou, a que horas o meu filho havia se sentido melhor? E informaram, ontem, a 1h da tarde. Essa versão fala 1h da tarde, a febre o deixou, sabe? E com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a mesma hora em que Jesus tinha dito para ele, vai, o teu filho vive, vai, o teu filho vai viver, sabe? E ele e toda a sua casa creram em Jesus, sabe? Deus te trouxe aqui para falar, você não está perdendo tempo quando você ora, você não está perdendo tempo na sua própria vida de oração, você não está perdendo tempo na oração coletiva, Deus está acumulando orações e vai chegar um tempo que Deus vai apertar o botão da resposta e muita coisa vai começar a acontecer numa velocidade muito rápida, na velocidade do Espírito de Deus. A Bíblia diz assim, ele dá ordens, ele envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Deus vai levantar anjos, Deus vai estar levantando os seus anjos para trazer resposta. A Bíblia diz também que a palavra, a própria palavra de Deus carrega um poder, sabe? Eu lembro que quando Deus me deu um sonho, Deus me deu uma experiência em um sonho, e eu liberei uma palavra em nome de Jesus, e aquela palavra era viva, que o mal queria agir, mas o mal não conseguia agir. Por quê? Pelo poder da palavra. E eu falei uma única vez naquele sonho. Por quê? Porque existe uma liberação espiritual quando você fala palavras inspiradas por Deus. Existe mais ainda uma liberação espiritual quando Deus libera um decreto espiritual em seu favor. E Deus te traz aqui nessa oração para dizer, enquanto você está aqui orando, eu já estou trabalhando na sua vida e também estou trabalhando nos assuntos que te envolvem. Se você crê, diga glória a Deus. Olha aí. E aqui diz que o oficial do rei, ele pediu uma vez que Jesus fosse curar o seu filho. E Jesus disse, se vocês não virem os sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. E o problema aqui não são os sinais. Por quê? Porque existem um grupo de pessoas, existem pessoas que precisam dos sinais, né? E existe um outro grupo de pessoas que estão sendo capacitados por Deus para operarem nos sinais. Jesus falou aqui que existem então pessoas que se não verem os sinais, elas não vão crer. Então, o que são os sinais? O que são os milagres? Nada mais é do que uma ferramenta que Deus deixou na terra para que muitos creiam nele, sabe? E quando uma pessoa crê em Jesus, ela vai ver que ele vai além dos milagres. Ele quer nos salvar para a eternidade. Ele quer nos salvar de questões aqui da terra. Ele quer estar conosco em todas as aflições. E Ele quer estar conosco para sempre, na vida eterna. Agora, escuta bem. Quando o oficial do rei ele pede por uma segunda vez, Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu, né, o seu filho vai viver. E o homem creu na palavra de Jesus. Sabe? Olha aqui, esse homem que Jesus identificou, que ele precisava de sinais para crer, né? Quando Jesus falou com ele, vai o seu filho vive, vai o seu filho vai viver, ele creu na palavra que Jesus falou para ele. Sabe? Quantas vezes Deus já falou com você uma vez? Deus já falou com você 2 vezes? Quantas vezes você veio numa oração como essa e Deus está falando? Enquanto você está orando aqui, eu estou agindo com resposta. Enquanto você está orando aqui, eu estou agindo lá. E às vezes você não crê. Não é verdade? E Deus está falando, pode crer, porque haverá milagres, haverá sinais e haverá cumprimento de promessas sobre a sua vida. O que eu acho interessante sobre Deus é que muitas vezes você está procurando Deus. E sabe o que acontece? Ele começa a fazer promessas para você. Assim como Abraão, Deus chama Abraão e começa a fazer promessas para ele. Sabe? Tem pessoas aqui que Deus está falando com você. Confia na palavra que Jesus te deu.
Sabe? Enquanto você está orando aqui, Deus está fazendo algo na sua vida. Deus está fazendo algo que você não sabe. Deus está indo lá em outras localidades. Eu estou sentindo o poder de Deus. Deus está indo até em lá outras localidades para cumprir aquilo que Ele tem já reservado, que Ele tem prometido para você. Sabe? Deus me fez lembrar desses tempos. Eu fui pregar em determinado lugar. E naquele lugar tinha uma mulher. E lá atrás, né? Algumas palavras que Deus me deu ali, mas lá atrás tinha essa mulher e Deus falou comigo assim, ela tem palavra, ela tem promessa desde criança. Né? E fala para ela que vai acontecer. Deus não esqueceu das promessas que tem na vida dela, que Deus já revelou essas promessas para ela desde criança. Sabe? E eu creio que se Deus está me fazendo lembrar disso agora, é porque tem pessoas aqui nessa oração agora, que você tem promessas de muito tempo, e o inimigo quer prender você num ciclo, ou talvez a sua mente não se abriu para confiar em Deus. Né? O povo do deserto, eles saíram do deserto com mãos fortes, mas não estavam numa plena confiança diante de Deus. Sabe, Deus está falando com você, confia na palavra de Jesus, confia no que Jesus te fala, porque aquele homem oficial do rei, vamos dizer na nossa linguagem, ele não era nem crente, mas ele creu no que Jesus falou, e depois que creu no que Jesus falou, o milagre aconteceu, e finaliza como? Ele e toda a sua casa, creram em Jesus. Você está ouvindo isso? Agora, se alguém que não era, vamos dizer, não era nem crente, né, creu numa palavra de Jesus e viveu milagres, quanto mais você, que está na presença de Jesus, e às vezes ele te dá uma palavra, aí você pede uma confirmação, ele te dá uma confirmação, aí você pede mais uma palavra, ele te dá mais uma confirmação, né? Ele fala agora, é o hold time, é o tempo de espera, aí você fala o sangue de Jesus, né? Não, sabe? Nós precisamos ter uma atitude de fé, mesmo quando as coisas parecem que não está indo da maneira que nós esperávamos. Sabe? Deus, Ele sempre sabe o que está fazendo. E se nós orarmos, nós vamos descobrir se nós precisamos mudar a nossa atitude, se nós precisamos ser transformados por Deus. Em todos os casos, nós precisamos orar. Deus, faça em mim conforme a Tua palavra. Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tem coisas que não são atraso, tem coisas que são preparação de Deus. E tem coisas que realmente podem ser atrasos, pode ser o inimigo tentando nos atrasar, né? Mas eu declaro que todo espírito de atraso, todo mal, está batendo em retirada agora. E Deus vai fazer o que prometeu na sua vida, em nome de Jesus. O interessante é que aqui, ainda no versículo 51, diz que quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, ao encontro do oficial do rei, anunciando que seu filho estava curado. Você está vendo? Sabe, enquanto você está aqui nessa oração agora, vou falar mais uma vez, enquanto você está aqui nessa oração agora, sabe, você pode ter certeza que tem coisas acontecendo. Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Tem pessoas aqui que vão receber ligação, tem pessoas aqui que vão receber notificações, tem pessoas aqui que vão receber notícia de que Deus está agindo na sua vida, na sua história, que Deus está agindo com algo em seu favor. Eu não sei se você precisa de uma reconciliação, eu não sei se você precisa de uma cura, eu não sei se você precisa de uma transformação de alguém da sua casa. O que eu sei é que enquanto você está orando aqui, Deus está agindo na mente de alguém, Deus está agindo na vida de alguém através da sua oração. Deus, no seu poder ilimitado, limitou o seu poder através da oração, né? Então, se você tem um pedido de oração, coloca aqui agora e nós vamos orar juntos. Coloca aqui o seu pedido de oração e, sabe, não tem causa impossível para Deus. Sabe, a falha humana, ela não tira o poder de Deus de resolver, de transformar, né? De resolver até situações complicadas. Deus sempre tem uma saída, Deus sempre tem um caminho melhor. Vamos orar? Aí onde você está agora, enquanto você está orando aqui, Deus está agindo na sua casa. Enquanto você está orando aqui, Deus está agindo na sua vida. Se você está com alguma dor no seu corpo físico agora, eu dou uma ordem que toda dor saia agora, em nome de Jesus. E dou uma ordem agora que todo mal bata em retirada. E declaro a presença do Espírito Santo do alto da sua cabeça até a planta dos pés. Você que estava com o corpo pesado, fique com o corpo leve agora. Deus está restaurando as suas forças. Deus está agindo no seu espiritual, no emocional, no físico. Recebe do poder, da presença do Espírito Santo agora
aí onde você está, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor é bom, o Senhor sempre sabe o que faz. Pai, não é por sermos religiosos que nós vamos receber algo do Senhor, mas é pelo fato que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é gracioso, e que à medida que começamos a andar com o Senhor vai nos transformando. Não é sobre nós, mas é sobre o seu poder agindo por nós e através de nós. Pai, eu peço agora, age em cada coração, gerando fé, gerando confiança, e também oro pelos milagres, pelos sinais. Pessoas aqui que precisam de sinais e pessoas aqui que também são chamadas para operar nos sinais e nos milagres. Essas dois tipos de pessoas que estão aqui, Pai, eu peço que o Senhor venha agir, operando os sinais, fazendo os milagres, as intervenções divinas e também capacitando, e também enchendo de fé, enchendo de poder, de autoridade, aqueles que precisam fluir nos sinais. A tua palavra diz que os sinais seguirão aos que crerem, e nós cremos em ti. E a tua palavra nos mostra que o Senhor fazia 3 coisas enquanto esteve fisicamente aqui na terra. O Senhor ensinava, pregava e curava. O Senhor sempre operou nos sinais. Pai, então nos dê sabedoria para usarmos os sinais como ferramentas. Eu peço que o Senhor libere os sinais agora, libere os milagres agora, as curas agora, as intervenções agora. Toca agora nessa mente, toca nesse coração e transforma. Agora, eu peço, Pai, nós clamamos por um agir do Senhor agora, aqui na terra. Pai, eu peço que o Senhor manifeste agora o seu poder, em nome de Jesus. A oração do Pai Nosso nos ensina, seja feita assim na terra como no céu. A tua palavra diz que sobre as chaves do reino, que nós podemos ligar e desligar coisas. Nós desligamos a incredulidade, nós desligamos a enfermidade, nós desligamos todo o mal e ligamos agora a saúde divina. Ligamos agora a harmonia, ligamos agora o espírito de fé sobre a vida de cada um que está aqui. Pai, libera um espírito de fé, um espírito de alegria, de confiança sobre cada um que está aqui agora. Libera o seu poder. Pai, toca agora nesse coração, toca agora nessa mente, toca agora nesse corpo físico. Pai, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que age. A tua palavra nos mostra hoje que enquanto o oficial do rei estava recebendo uma palavra de Jesus em determinada localidade, em Caná da Galileia, o filho dele estava em Cafarnaum sendo curado. Pai, eu sei que tem pessoas que estão aqui agora nessa oração, mas o Senhor está agindo em outros lugares, em outros cômodos da casa, em outros bairros, em outras cidades e quem sabe até em outros estados, em outros países, para que o seu nome seja glorificado. Pai, alcance agora com o poder da tua palavra, com o poder da tua unção, a cada um que está aqui sendo representado, que está sendo alvo de orações, de intercessões. Eu peço que o Senhor venha agir agora em favor de cada um que está recebendo intercessão, de pessoas que estão aqui em nome de Jesus. Você que está aí orando por alguém, sabe? Enquanto você está orando aqui, Deus está trabalhando na mente de alguém lá, nesse exato momento. Olha a hora que é agora aí. Alguém vai descobrir que enquanto você estava orando aqui, nesse pedido de oração que você está fazendo por alguém, você que está orando por alguém aqui agora, enquanto você está orando por esse alguém agora, Deus está indo lá e agindo na mente, agindo no coração, fazendo algo, dando livramento. Deus está fazendo alguma coisa por alguém que você tem orado. Confia nas suas orações, sabe? Confia na palavra que Jesus está falando com você. Quais são as promessas, as palavras? Cada uma delas vão acontecer. E você não vai sair da terra antes de viver tudo que Deus te chamou para viver aqui na terra. E, sobretudo, Ele vai te promover, Ele vai nos promover para a eternidade, em tempo oportuno, no tempo certo, em nome de Jesus. Você está ouvindo isso? Que especial. Sabe? Enquanto nós estamos orando aqui, Deus está fazendo milagres em lugares, em pessoas, porque Ele não é limitado ao tempo e nem ao espaço. Que especial. Estamos sempre aqui. 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Aqui na descrição tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, vou deixar uma oração especial para você, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Deixa o seu like aí, compartilha com alguém. Até lá.